você está iniciando as suas finanças, tem muita gente aí que está começando o negócio e não sabe mexer com a grana, né? Então, nada melhor do que a gente conversar com a nossa Rafaela, né? Que veio para bater um papo com a gente, vai dar algumas dicas de como você pode investir. Olha ela aí, né? Como você pode investir sua grana e não começar como iniciante jogando dinheiro fora. Você tem que ficar esperta. Estamos numa época extremamente difícil quando o assunto é dinheiro. Tem muita gente que diz assim: não tá sobrando nada, no final do mês é só para pagar a conta. Imagine para fazer investimento. Não é bem assim, né? Porque quando a gente conversa com uma mulher que vai poder nos contar um pouco dessa história de uma forma precisa, a história muda de figura. Todo mundo aqui que ainda não iniciou precisa ficar atento e esperto, porque esse é o momento. É o momento ou não é? Bom dia, primeiro, né? Bom dia, tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda. Obrigada. Sempre é o momento. Todo dia é o momento. Ai, gente, que notícia boa. Porque a gente tem vivido dias não fáceis e a gente sabe que quando a gente fala de economia, a gente olha para algumas pessoas e diz assim: nossa, tão jovem e se dando tão bem, tão jovem, chegou onde chegou. E às vezes você passa uma vida inteira trabalhando e fica: meu Deus, será que eu não estou sabendo lidar com o meu dinheiro? Será que é mais ou menos isso? Mais ou menos não. É isso, podemos dizer. Exatamente. Bora aprender, meu povo, porque iniciar é quando você não tá bem com as suas finanças, viu? A gente pode começar falando desse sobrar, que você Sim. citou aí. Sim. Ah, não sobra nada. Peraí, se não sobra bem nada... assim. É porque se não sobra nada, você assumiu para você um nível de vida provavelmente mais caro do que você pode pagar. Então você já deu um passo errado. Você colocou o sonho na frente e as finanças atrás. Eu não digo sonho, porque quando a gente organiza o sonho dá certo, mas os desejos imediatos. Meu Deus, essa mulher é tudo. Bom, bora explicar para quem tá em casa como a gente tem que começar essa história. Isso aconteceu com você também? Olha só como é interessante. Eu sou psicóloga de formação. Sim. E eu tinha um emprego na época cujo contrato foi encerrado antes do tempo. Nossa. E eu tinha um cartão de crédito que eu usava todo o meu dinheiro para sair. Eu não tenho vergonha de falar, gente, os erros a gente tem que aprender. Falar mesmo, até porque né? assim, você falando, Rafaela, o que a gente passa para quem tá em casa aqui? É que quando você fala e você diz que isso aconteceu com você, isso abre os olhos de quem tá do outro lado, porque senão as pessoas pensam que é um conto de fadas, e não é. Né? Você presenciou, você vivenciou essa situação. Então, eu vivenciei isso. Então, meu contrato foi encerrado antes do tempo e eu tinha esse cartão ainda para pagar. Ou seja, eu fiquei inadimplente. Aquele 011 ligando pra gente chato, vocês lembram disso, né? Ai, hoje é qualquer e o chequezinho especial? Gastava cheque especial, tudo? Também. Meu Mas Deus. O cartão foi meu pior problema. E Sim. aí, até eu conseguir um outro emprego e resolver a situação, demorou um tempo. Sim. Quando eu consegui um emprego novo... Era uma dor novo, de cabeça. Era, porque eu nunca tinha passado por isso, certo? E eu não tinha aprendido na escola, nem em casa, a lidar bem com o dinheiro. E aí, quando eu comecei a estudar, foi que eu realmente reverti a situação. Até porque, quando eu consegui meu emprego seguinte, era metade do que o outro me pagava. Quer dizer, você não ia receber aquele valor Não. que dava para suprir. E com a chegada do novo emprego, sendo pela metade... Aí seria pior. Ou eu me organizava, ou eu me organizava. Era dali pra frente, né? Ou eu me organizava. Então, Nossa. E acabou que eu aprendi sobre finanças pra mim. E o pessoal, menina, tu sabe disso, né? Tu podia trabalhar com isso. Eu, será? Olha E eu comecei a fazer cursos nessa área. E foi aí que eu vim Mas pra casou, finanças. porque você falou do lado da psicologia, que é justamente algo que tem que ser trabalhado em nossas cabeças para que a gente possa realmente avançar. Porque a mente mente pra gente, né? Engana, né? Engana. As crenças limitantes atrapalham também. Sim. Então, e a nossa sociedade é muito imediatista e consumista. Então, ela instiga você a gastar. Instiga você a ter logo as coisas. Muita modinha, né? A gente tem Também. que ter muito cuidado com isso. Me fala como foi que tudo deu, assim, uma mudada de chave na tua vida. Então, nessa época que eu fiquei sem dinheiro, eu comecei a trabalhar com vendas. Foi quando eu comecei a entender um pouco sobre como trabalhar melhor com as finanças, né? Porque a venda ensina muita coisa pra gente. Sim. E aí, daí eu parti para os atendimentos individuais sobre finanças com as pessoas e fui melhorando, mas foi complicado, porque foi uma transição de carreira. É porque o que você estava recebendo, você tinha que primeiro organizar a tua vida. E, gente, vamos ser sinceros, organizar a vida e botar um limite ali para não gastar com o dia a dia não é fácil, é uma dor. Não é fácil justamente por causa do prazer. A Sim. gente está sempre atrás do prazer. Qual é o prazer? Gastar, sair para um restaurante bacana. Não só pagar contas, Exatamente. né? E aí você tem que sentir um pouquinho dessa dor para poder organizar.
Acho que eu gosto muito de trabalhar com o prazer do sonho, de você realmente realizar coisas importantes. Sim. Vamos lá. Tem coisas que a gente gasta no dia a dia que são supérfluas, vamos dizer assim, tá bom? Sim. Que não vão fazer muita diferença na tua vida, mas tem coisas que vão. Na minha vida, por exemplo, eu amo viajar. Então, quando eu viajo, eu me realizo. Sim. Então, eu, às vezes, eu abro mão de coisas no meu dia a dia, na rotina, para poder eu viajar. É isso, é escolha. Mas eu também não sou uma pessoa que, não vou aproveitar a vida de jeito nenhum. Claro que não, gente, porque tem que fazer as duas coisas. Eu sempre falo para todo mundo, gente, o equilíbrio é você consumir, sim, coisas no presente, coisas que dão prazer, e também preparar você para o futuro, para as coisas que você quer para frente. Porque, as estatísticas são contra todos nós. Eu acredito. Apenas uma pessoa de cada 100 consegue viver só com a aposentadoria no Brasil. Ou precisa continuar trabalhando, ou depende dos filhos, dos amigos, do Estado. Sempre depende de alguém para continuar vivendo. Imagina aí. Complicado, viu? E ninguém quer. A verdade é que ninguém quer ficar dependendo dos outros. Na verdade, é o mais difícil. Para quem trabalha, para quem é trabalhador, mais complicado ainda. Não quer mesmo de jeito nenhum. Não quer, mas também às vezes não quer pagar o preço agora para ter a liberdade no futuro. Esse que é o pior problema. Porque na nossa sociedade, como é muito imediatista, imagina, eu tenho que abrir mão do agora por uma coisa que eu nem sei se eu vou ter, porque eu sei lá se eu vou viver. E na hora do desespero você vai. Na hora do desespero você vai. No seu caso, como a gente pode abrir os olhos de quem está em casa? Eu acho que primeiro focar no que é importante. Sim. O que é importante para você? Primeira coisa. O que é importante para você? Ter uma casa bacana, um carro bacana? Então, para um pouquinho, pensa mais racionalmente sobre as escolhas e vai construindo a tua vida. E pensa também lá no longo prazo. A gente não tem esse costume de pensar no longo prazo. Nossa sociedade é muito assim, é para ontem, tudo é para ontem. Então, quando você pensa no longo prazo, você consegue se preparar. Porque vai chegar o dia. Nós estamos envelhecendo cada vez mais, com mais qualidade de vida. Você vai precisar. Porque, olha só, você pode concordar comigo. Eu imagino que você vai concordar, vamos lá. Quando você tem 18 anos, 19, você dorme em qualquer lugar quando você viaja, você come qualquer comida. Chegou nos 30, 40, você não quer mais qualquer coisa, não é qualquer cama. O hotel já tem que ser perto dos lugares que você vai visitar. É tudo diferente. A qualidade aumenta. Então, a sua exigência também aumenta e precisa de dinheiro. Não tem outro caminho. Verdade. E quando você chega nessa minha idade do cinquentão, você não quer ter problema de saúde. Você quer ter qualidade na tua vida para você ter saúde. Se você não fez essa base, se você não preparou essa base financeira, a primeira coisa que você vai ter é dor de cabeça nesta idade. Com certeza. Então você tem que preparar. E aí você estava falando de iniciantes, né? Aquela pessoa que quer começar uma qualidade de vida financeira, né? Porque isso aí também adoece se você não fizer um trabalho legal, né? Com certeza. Muita gente adoece ansiedade, depressão. Tem gente que chega a se suicidar por problemas financeiros também. Verdade, eu conheço. No final, né, a consequência mais grave. Eu conheço. Inclusive, conheço uma pessoa que partiu e que a esposa, que nunca tinha trabalhado com nada, organizou em poucos meses tudo que ele não conseguiu organizar. Olha só como é que são as coisas. Né? Isso não é brincadeira, isso é muito sério. E hoje ela é uma grande empresária, tudo porque ele não teve esse equilíbrio, né? Se perdeu diante das dívidas, das contas, por errar nas compras erradas. Né? Às vezes você compra o consumo, você consome algo que você não está precisando e que depois você não sabe como resolver essa situação. Você está falando como investir, o que os novos investidores precisam saber. Certo, primeira coisa, não tem idade para começar. Certo. Tem gente que diz assim, eu tô velha, já tô com 40, com 50, não vou começar mais. Comece. Porque todo mundo precisa de uma coisa básica, que é uma reserva estratégica. O pessoal que chama de reserva de emergência, eu não gosto muito dessa palavra, eu gosto de estratégica, porque você lida com a situação do momento, com a reserva, né? Então, todo mundo precisa de uma reserva. Partindo desse pressuposto, qualquer pessoa pode começar a investir, pelo menos para ter uma reserva. Sim. Ok? Então, os iniciantes, né? Qual um grande erro que acontece quando a pessoa nunca investiu? Ela vai começar a investir amanhã, ela passou 30 anos da vida dela sem investir. Vai começar a investir amanhã, ela já quer ganhar muito dinheiro. Então, primeiro, paciência. Eu acho que é um princípio básico de quem quer realmente construir um patrimônio, construir riqueza, é ter paciência. Porque o tempo vai ser teu amigo. Sempre vai ser assim. Certo. Paciência, depois conhecimento. Não é em qualquer coisa que você vai investir. Não é porque o vizinho, o amigo, o marido estava investindo numa coisa que necessariamente é a mesma coisa para você. Então, você precisa começar a estudar em que é que você vai investir de fato. E começar pela reserva. Acho que são passos importantíssimos. Rafa, e onde é que eu invisto a reserva? Né? O pessoal pergunta muito. Tem um ativo, um investimento, que é muito fácil de ser usado para reserva, que chama Tesouro Selic, que é quando você empresta dinheiro para o governo.
Rafaela, eu vou emprestar dinheiro para o governo? Como assim? Não é perigoso? É menos perigoso que deixar na poupança, por exemplo. E você está ganhando hoje metade do que você ganharia se investisse no tesouro, deixando seu dinheiro na poupança. Nossa, a gente custa acreditar que isso é real, né? Isso é verdade. Mas é verdade. E aí a gente faz isso e vem dobrado? Como é que assim, acontece? Vou te explicar. Sim. Hoje, com a nossa situação atual da economia, se você deixar seu dinheiro na poupança, ele rende metade do que rende no Tesouro Selic, que é quando você investe, você empresta dinheiro para o governo, tá? E o Selic, ele é o tipo de tesouro certo para reserva. Estou simplificando para todo mundo, para não complicar muito a cabeça. Certo. Tesouro Selic. Não inventa moda, tá? Tem outros tesouros lá, você vai no Selic, tá Selic. bom? Pronto. Que é para reserva. Se você mudar só da poupança para o Tesouro Selic hoje, você vai dobrar o seu rendimento. Olha que interessante. E sem riscos? Risco sempre existe. Sempre existe. Sempre. Ó, não, entenda que dentro dos investimentos sempre vai ter risco. Só que o tesouro, você emprestar dinheiro para o governo, é hoje o investimento com menos risco de todo o mercado. Por quê? Vamos lá, Vanusa, quem é mais fácil quebrar? Eu, você, o banco, a empresa ou o governo? Pode ter certeza que o governo é o por último. É o por último, exatamente. Exatamente por isso. Quando ele vier quebrar, o mundo já se acabou. Já se acabou antes, né? Então, Acabou eu já antes. quebrei, você já quebrou, outras empresas. Sim, verdade. Isso é real. Então, né? por isso é que é o investimento mais seguro hoje. É realmente investir. Pronto. E depois que eu fiz esse investimento lá, como é que vai funcionar? Como é que eu tenho que ficar atento com as minhas finanças? Certo. Em relação o primeiro de tudo, é importante falar também quanto que é uma reserva. Sim. Né? Eu costumo aconselhar as pessoas a juntar 6 meses do que elas gastam no mês, né? Minhas despesas gastos principalmente fúteis, né? Aqueles gastos que você sabe que é complicado. Eu digo fúteis, gente, porque realmente tem gente que não precisa de uma coisa, vai lá e compra ou comprou dobrado algo que não vai nem usar. Aí eu conheço várias pessoas que têm roupas etiquetadas, que têm calçados etiquetados, nunca nem usou, o calçado se acaba, a pessoa nunca colocou no pé. Pra mim, me desculpa, isso é fútil. Né? Por que eu digo fútil? Porque é algo que você nem usa e nem passa para outras pessoas e vai se perder com o tempo. Tem situações, gente, que sinceramente tem gente que nem doa. Essa é a palavra certa. Deixa mesmo se acabar e não tá nem aí. Então tem certas coisas que a gente sabe que é exagero, né? A gente sabe que tem coisas que você poderia ter aplicado de uma forma diferenciada. E eu acho que aí entra uma coisa muito importante, que é o autoconhecimento. Sim. Por que essa pessoa está gastando tanto com roupa, com calçado, algo que ela tá não errado, vai usar? Né? Ou com outras coisas também. A gente fala muito de roupa e calçado e vira muito para as mulheres, né? Mas os homens também. Demais. Por que eles compram, às vezes, coisas que eles também não necessitam? Aparelhos eletrônicos que não vão usar, né? Então, primeiro isso. Olhar para mim e entender por que eu gasto com uma coisa que não me traz benefício real na minha vida. Pronto. Isso é um problema emocional? Terapia. Precisa fazer. Porque se você não curar esse seu processo emocional ligado ao dinheiro, você nunca vai ser próspero. Nunca vai ser próspero. Porque você nunca vai conseguir, de fato, lidar bem com o teu dinheiro. Vai sempre gastar com aquilo que não é interessante. E aí você não consegue juntar, não consegue investir. E aí, assim, primeiros passos. Se você tá com a tua vida toda bagunçada, se você não conseguiu, primeiro, organizar a vida. Isso. Pagar contas, enfim. Fazer uma anamnese, vamos dizer assim, fazer uma avaliação do que está acontecendo. O não da saída se faz necessário. Com certeza. Nem que vá magoar os amigos. Com certeza. Olha, aquela história, aniversários, festinhas, determinadas comemorações por um certo tempo, né? Não é não. O equilíbrio acho que entra aí, né? Óbvio que tem amigos, tem parentes que você tem que ir, vamos dizer assim, porque são muito importantes na vida e etc. Mas o que não for tão importante assim, deu não. Sim, se organize primeiro para você dar o sim na frente com tranquilidade, com equilíbrio. Porque eu acho que é por aí, sabe? Então tem que olhar a casa primeiro para poder organizar. O que está fora do lugar? Aí você começa a organizar. Só que aí tem um detalhe, a dor vem. Quem é que quer realmente olhar? Quem é que quer realmente... eu tô fazendo errado, né? Tô comprando a coisa que não é para eu comprar, né? A culpa é minha. E aí eu sugiro você tirar essa palavra culpa e trazer a responsabilidade. Ei, a responsabilidade pela minha vida financeira é minha. Você vê que a Rafaela trabalha algo que é muito interessante, que é fazer com que você entenda que esse investimento não tem que ser de culpa. Não tem que você... Por exemplo, você viu que agora há pouco eu falei de algo fútil, ela me olhou assim, porque na verdade tudo que possa fazer de forma positiva para que você possa avançar
não sentindo que aquilo foi um peso, que aquilo foi um erro, que aquilo não foi legal, mas que você tem essa consciência de que você pode trabalhar de uma forma diferente, né? Exato, que pode ser melhor. Sim. Tornar o negativo positivo. Você vê que eu troquei várias palavras, né? Durante a nossa conversa, então é por isso. Então, se você... Isso também atrapalha teu crescimento. Demais. Imagina, você tá imbuída de culpa de tudo que você faz de finanças. Aí você gasta. A culpa te leva a gastar também. Porque aquele momento da compra é prazeroso. Naquele momento ali você tá bem. Depois que você saiu da loja, chegou em casa, aí é que a culpa bate. Só que aí você vai de novo. Porque você vai sempre procurar o momento do prazer. Por isso o autoconhecimento e às vezes a terapia é tão importante. Muito bom. A gente falou desse investimento, é o primeiro passo, né? Para você iniciar. Se está com a vida desorganizada, primeiro organiza. Não pense em investir com vida desorganizada. Senão você não vai conseguir. Você vai se frustrar, vai gastar o dinheiro investido e vai desorganizar de novo. Então organiza a primeira casa. Depois que está organizado, aí você começa. Pode começar com pouco, tá? Tem o pessoal que pensa assim, eu só tenho R$50. Gente, R$50 é um começo. E até cria o hábito. Torna você aquela pessoa que faz isso com frequência. E aí, vou te dizer uma coisa. Quando você começa a juntar e começa a ver rentabilizando, é muito gostoso. É muito bom você ver a coisa acontecendo e te motiva a continuar. Abre mão daquela pizza que é desnecessária, porque você já foi semana passada, entendeu? Então, assim, vai fazendo escolhas. E vai cuidando da saúde, também, né? Ainda está cuidando da saúde. Você falou no investimento de pelo menos 6 meses. Isso. Eu guardaria o quê? A reserva, né? Que mais ou menos a reserva seria o quê? Você estava falando aí, a quantidade... Vai depender. Vai depender da pessoa, né? Certo. Vamos supor que eu, na minha casa, gasto mensalmente cerca de R$4.000. Tenho R$4.000 de despesas. E isso vezes 6 vai ser a minha reserva. Tem gente que é menos, tem gente que é 1.000, que é 2. Então, cada um vai ter uma realidade. E aí tem um problema também. Às vezes a pessoa olha assim, meu Deus, é tanto dinheiro que eu tenho que juntar. Então, calma. Começa com 1 mês de reserva. 2, 3, vai seguindo até você ter os 6. E aí você, imagina, com 6 meses de reserva dos teus gastos, se você tem guardado, você tem muito mais liberdade e tranquilidade na vida. Porque se o patrão deixar de pagar, se acontece algum problema, você tem ao que recorrer. Não precisa você recorrer ao crédito mais caro, que é o próprio cheque especial, é um cartão de crédito. Você vai tirando aqueles que realmente te levam para as dívidas, para as contas. Exatamente. Né? Vai tirando. A reserva é justamente aquela pizza, né? A reserva é aquela, você vai pagar as contas do mês que são necessárias, mas algumas delas você vai colocar meio que de ladinho. Não é você não viver com qualidade, não é você não viver com prazer, mas procurar prazeres que realmente possam valer a pena naquele momento, para que você tenha prazeres maiores no futuro. Perfeito. Com 6 meses, vai com certeza aumentar esse prazer, né? Vai. É muito interessante o processo. Quando você começa e começa a ver realmente, você vê que valeu a pena você deixar de fazer aquela coisa para você guardar, para você investir. Aí você vê o dinheiro crescendo na conta. E eita, peraí, que legal isso. Vai chegar o tempo, vai chegar o mês que você vai dizer assim, eu não consigo viver sem investir. Muito Porque virou o hábito, né? Quando você fala dos iniciantes, vamos falar dos nossos jovens, das pessoas que não tem tantas despesas a cada mês, que são justamente aquelas pessoas que não têm os filhinhos, que não têm as contas para pagar, ainda tem uma vida mais simples, né? Moram ainda com os pais, ou até mesmo estão começando a vidinha agora, né? Tem só um cartão, não tem 2, 3, 4, né? Que tem gente que é assim. Para esse povo que está começando, é melhor esse investimento, né? Essa reserva para ser guardada. Funciona da mesma forma a lógica em si. A reserva, ela é para te dar segurança, tanto faz a idade. O bom do jovem é que ele tem mais tempo para trabalhar, ele tem mais tempo para rentabilizar. Então o tempo está a favor do jovem e está contra a gente que tem um pouquinho mais de idade. Mas a reserva em si, ela serve para a mesma coisa. Dá segurança, você ter certeza que o dinheiro vai estar ali se você precisar e está fácil de você resgatar. É essa a função básica. O que falar dos seguros? Seguros são necessários dependendo da pessoa. Então, vou dar um exemplo. Um jovem que não tem filho e ninguém dependente dele, não precisa de um seguro de vida, por exemplo. Mas se ele tem um carro, o seguro do carro é interessante. Entende? Quem tem filho é dependente, tem filhos pequenos, é interessante ter um seguro de vida. Então, vai depender muito da vida da pessoa, do momento dela. Faltou alguma dica para a gente passar para quem está em casa? Eu acredito que, primeiro, né? Vamos só voltar aqui, 3 passinhos básicos. Certo. Organiza a vida. Certo. Entende que momento que você está, entende quanto você consegue poupar por mês, defina os seus sonhos, o que realmente é importante para mim e em que prazo eu quero
realizar esse desejo, esse sonho, porque se deixar sem prazo também, você não faz nunca, né? E a partir daí é que você vai estudar o investimento adequado para alinhar com esse sonho. Muito bom. Isso fica um alerta para aquelas pessoas que deixam de organizar suas vidas para começar a se endividar. Tem gente que está com a vida toda desorganizada e continua se endividando. Entra num ciclo. Um ciclo. Para sair é um pouquinho mais complicado. E para tudo tem solução, né? Tem. Hoje em dia, uma boa conversa, você chegar e falar, olha, eu tô assim, vamos resolver, como é que a gente pode resolver? Hoje se resolve tudo com uma boa conversa. Se resolve tudo. Já peguei casos bem complicados, pessoa com vários consignados, com muita dívida, que a gente conseguiu retornar. Agora tem que ter paciência. Às vezes a pessoa passou anos adquirindo dívidas, quer resolver em 2 semanas. Aí não dá. Também não dá. Então tem que ter paciência com o processo, entender as melhores estratégias, aí a gente traz. É melhor negociar, é melhor não negociar? O que você vai fazer? Troca uma dívida ruim por uma dívida melhor? E aí a gente vai trazendo as soluções para organizar. Ai, muito bom ter conversado aqui com a Rafaela Fernandes. Quem quiser colocar sua vida em dia, suas finanças em dia, entender como é que pode investir, vai entrar em contato com ela, o Instagram vai aparecer na telinha e ela vai falar do Instagram dela aqui. Exatamente, eu dou dicas de investimentos, dou dicas de finanças, né? No Quem arroba quiser Rafa das organizar Finanças. tudo direitinho, né? Isso, arroba Rafa das Finanças, só acompanha lá que a gente está sempre dando dicas para vocês. Rafa, muito obrigada, tá bom? Nada. Gente, cada vez que a gente traz aqui uma pessoa maravilhosa como a Rafa, a gente percebe, né, o quanto as pessoas podem viver dias melhores e se organizar melhor. É o que ela falou. Você tem que se conhecer e você tem que realmente tirar essa culpa e essa dor e fazer a coisa acontecer. Senão depois você fica só se lamentando. Isso não é qualidade de saúde nem de vida. De jeito nenhum. Não é verdade, Rafa? E dinheiro é para fazer a gente feliz, tá? Verdade, tá certo. Olha, depois dessas dicas, me diga que você não vai ficar esperta. Atenção, se liga, hein? Olha, bora falar do Artes de Março. Imagina aí, você já foi curtir o Artes de Março? Ainda não? Tem muita coisa incrível para você conferir lá no Teresina Shopping. Incríveis como xilogravura, artes plásticas, fotografia e até caricatura. E muitos outros espetáculos de música e dança. Tudo em homenagem à cultura nordestina, com o tema Nordeste, Sertão de Nós. O Artes de Março vai até dia 31 e você pode conferir a programação completa nas redes sociais do Teresina Shopping. É um programa perfeito para você curtir com toda a sua família. Visite hoje mesmo, vá lá, não deixe de conferir não, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, ficar do lado dela já para pegar essa energia boa para mim, para você que tá em casa, tá? E vou terminar o nosso programa, encerrar o nosso programa. Coloca lá aquela parte dos investimentos, coloca. Vê se os meninos podem colocar aí pra gente encerrar o programa. Pra gente encerrar assim com chave de ouro. Vamos ver. Na telinha, pronto. Como investir? O que novos investidores precisam saber. Você já ficou sabendo aqui. Então organiza a tua vida, pensa, terminou o programa, para. Você ia fazer aquela compra que hoje não é necessária? Olha o clima como tá gostoso, fica em casa, senta numa mesa, vai lá colocar no papel tudo que você está... Ah, sabe uma coisa que eu terminei a entrevista aqui e eu acho interessante a gente falar? As pessoas têm gastado muito ultimamente com aplicativos, em gasto às vezes necessário, outras vezes não. É importante que coloque tudo no papel, né? Tem gente que só coloca as contas do mês. E essas dívidas, elas são importantes serem colocadas no papel, né, Rafa? Com certeza. As dívidas maiores, as contas maiores, não são um problema mais sério. Pelo contrário, são as menores. Que você não dá nem confiança, né? É só né? 30, é só 20, é só 40, é só 50. Quando vai somar? Quando soma, às vezes é o rombo que dá. E tem gente que faz errado também, quando sabe o quê? Cartão, deu tanto. Tá, mas o que tem no seu cartão? É roupa? É alimentação? Tem que ver, né? O que é? Quais são as áreas que você está gastando? Tem que analisar para poder saber onde compra. E tem que parar de ser caridoso, né? Tem um pessoal aí que adora, não, pode ficar com R$1, pode ficar com 50 centavos, pode ficar com R$2. Pra gente que tá crescendo e você? Respeito ao dinheiro. Não a devoção, mas o respeito ao dinheiro. Se é seu, cuide. R$1, R$2 que seja.